TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Segunda-feira a gente vem com muita informação para você, viu? Olá, Roberta, bom dia. Bom dia, olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais, mandando para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais, que são quais, Jorge? Já está na tela, tvc, correiodamanhã@gmail.com é o nosso e-mail oficial e, é claro, tem o nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa com a gente, viu? Pois é, e hoje em Petrópolis o dia amanheceu esquisito. Tá estranho, gente, cadê né, o nosso verão? Pois é, não Cadê tem, né? o E aliás, calor? final de semana teve frio aí, né? Na sexta para sábado, né? Exatamente. Uma friaca danada. Esse fim de semana ficou um fim de semana assim bem friozinho. Essas são imagens que eu fiz hoje bem cedinho. E olha só, né? Não tem nem lá no finalzinho, para não dizer que tem. Tinha um buraquinho que eu vi ali de céu azul e frio. E frio. Essa madrugada fez bastante frio, tive que colocar coberta, na verdade o fim de semana inteiro tive que colocar... Nada do verão, né? Tive que colocar uma cobertinha na cama para dormir porque estava frio. E eu fiquei perguntando, gente, cadê o verão? Não veio ainda não. Viu? Não veio ainda não. Realmente, ó, as estações estão todas emboladas. Né? Até agora não deu para usar bermuda, não deu para usar vestido, não deu para usar saia, tá assim, desse jeito. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Novas regras da aposentadoria entram em vigor em 2025. Governo pagará 60 mil a famílias de crianças afetadas pelo Zika vírus. Teto de juros do consignado do INSS vai subir para 1,8 ao mês. Produção industrial recua 0,6% em novembro em relação a outubro de 2024. Vendas do varejo apontam que queda de 0,4% no mês de novembro. E governo lança ações para se antecipar, né, ao período de alta da dengue. E Petrópolis planeja ações para a prevenção e ao combate da doença. E você vai ver também, para mitigar enchentes causadas por fortes chuvas, o governo do Rio lança projeto para recuperar margens de rios em Petrópolis. Agora no Correio Serrano, na TV. Bom, vamos começar olhando o que é destaque lá no nosso Correio Petropolitano, né? Na primeira página do nosso Correio ali. Temos, claro, linha vermelha, várias notícias daqui da cidade e a gente começa por ali pela nossa linha vermelha, pela nossa manchete. Governo do Rio quer acabar com a farra das atas fantasmas. Adesão com as executadas. Página 3 na coluna Magna Vita e outra manchete da nossa primeira página. Coleta seletiva recolhe 33 toneladas de recicláveis. Os números são reflexo do acúmulo de lixo gerado pelas festas de fim de ano. Isso é em Petrópolis e essa reportagem, esse assunto, a gente vê já já na página 12, nas Petropolitanas. Temos também mapeamento humanizado no centro histórico, viu? Isso aqui foi uma ação que, inclusive, Roberta falou semana passada, né? O prefeito Ingo Rames, junto com as suas secretarias e o pessoal devido, né, de assistência social, andando aqui o centro da cidade, olhando aquele problema, né, dos moradores de rua, tentando levá-los aí para os abrigos, tirá-los das ruas. E a gente tem uma reportagem em vídeo também mostrando, falando. E SSOP executa cerca de 400 serviços de iluminação. Isso também é sobre Petrópolis e tem muito mais, gente. Aqui no nosso texto legenda, musical Rock em Rio é grande homenagem de Medina à cidade.
Tá aqui, olha só que lindo, né? Essa foto tá linda, né? Colorido. E musical Rock in Rio é uma grande homenagem à cidade do Rio. Eu vou ler esse trechinho aqui. Foi uma noite histórica. Exatamente no dia 11 de janeiro de 2025, 40 anos depois da abertura do primeiro Rock in Rio, que estreou na Cidade das Artes, o musical Rock in Rio 40 anos, de Charles Miller e Cláudio Botelho. Olha que legal, 40 anos. 40 anos. É coisa pra caramba, né? Eu conheço alguns que foram no primeiro, viu? Que foram no primeiro, muito legal. E tem mais aqui, memorável ver a história de Roberto Medina ser contada de forma ampliada em um musical cheio de mensagens positivas sobre o Rio. A cidade é a grande estrela, muito mais do que uma homenagem ao gênesis do musical. O espetáculo é uma homenagem ao Rio e o amor de Medina pela cidade. Programação imperdível e em curta temporada, vale muito assistir e se emocionar. Esse é um dos destaques também lá da página 3 da coluna Magna Vita. Mas vamos para a nossa página 12? Isso, lá na página 12, no Petropolitano, a Prefeitura realiza mais de 400 serviços de iluminação pública. As operações visam aí restabelecer os serviços aí, o serviço, né, e diminuir solicitações. Lembrando que o serviço público das ações da Prefeitura se dão ali nesses postes da iluminação, viu? O poste é colocado lá, a empresa coloca o poste, né, a Enel, mas as lâmpadazinhas ali, quem fica a cargo delas é o serviço da Prefeitura e está sendo feito aí junto com a Secretaria de Serviços de Segurança e Ordem Pública, então executando esses serviços na cidade. Precisa realmente, algumas regiões vem tendo problema com a iluminação pública, né? Não tem iluminação. Lá nas Petropolitanas, mais de 35,5 toneladas de lixo recolhidos pela coleta seletiva, um bom número aí, coleta seletiva tinha que ter em todos os bairros. Tem ali, Condep retira mais de 4.000 toneladas de lixo das ruas também, tá falando aqui, para você conferir, claro. E a gente passa agora lá para o Teresopolitano, né? Para o Serrano, perdão. Lá no Serrano a gente fala de Teresópolis e Nova Friburgo agora, viu? Teresópolis recupera veículos da frota municipal de serviços. Dos 28 carros da educação, 6 estavam com a manutenção em dia só. Olha só, gente. Na Teresopolitanas do lado, Prefeitura intensifica ações de limpeza e infraestrutura. Tá vendo? Ó, limpeza e capina garantem aí bairros mais organizados. Realmente garantem mesmo. A gente tem que ter cada vez mais. E Janeiro Roxo, viu? Secretaria de Saúde de Nova Friburgo alerta sobre hanseníase. Você confere isso tudo no nosso Correio Serrano. Vamos então para a região do Vale, lá na nossa página 14, porque lá fala o seguinte: antas são vistas em Parque da Costa Verde após 100 anos. E hoje a gente também, eu esqueci de passar lá para o Master, a gente tem a Laura Passe. Laura, pois eu vou passar agora, enquanto eu leio aqui, de repente eles conseguem colocar no ponto. Olha só, vamos ver essas antas que são vistas em Parque... extinto, hein? Na Costa Verde após 100 anos. Olha só, considerado extinto, último registro do animal no estado foi em 1914. Gente, pela primeira vez em 100 anos, antas foram flagradas em vida livre no território do estado do Rio, pelo INEA. O animal, que é o maior mamífero da América do Sul, até então considerado extinto na natureza fluminense, era encontrado somente em instituições de proteção à fauna e em pontos de introdução na natureza com indivíduos nascidos em instalações assistidas. Olha que bacana. Isso dá até uma esperança, né? Verdade. De realmente, será que as coisas estão melhorando? Pois é. Temos a Laura Passa, então? Vamos ver. Olá a todos que nos assistem. O prefeito Antônio Francisco Neto, do PP, anunciou na manhã dessa quinta-feira, dia 9, que vai instituir o sistema de contratação via RPA para os funcionários dos hospitais da rede municipal e das funerárias a partir do dia 1º de fevereiro. O objetivo, segundo o prefeito, é iniciar a transição ainda este mês e concluir o processo em janeiro.
A medida afastará cerca de 300 servidores da Prefeitura de Volta Redonda que atualmente são contratados por RPA e não possuem benefícios trabalhistas como férias e o 13º salário, entre outros. Laura Passi, de volta ao estúdio. Bom, aí lá na nossa página 4, né, política, falando um pouco das questões nacionais que permeiam aqui o nosso país, a AGU notifica a meta sobre suspensão de checagem, governo criará grupo de trabalho para discutir regulamentação, aí não só da meta, mas das redes sociais como um todo, comunicação transparente, o desafio do Sidônio, tá? Esse senhor, Sidônio, ele que foi aí o marqueteiro, né, entre aspas, da campanha do presidente Lula, agora assumiu o Ministério das Comunicações ali, do gabinete, né, de comunicações, no lugar de Pimenta, e Sidônio terá muito trabalho, que é melhorar a comunicação do governo, tanto interna quanto externa, né, com a população. E logo abaixo, o governo é impopular, mas Lula vence todos em 2026, é o quadro aí pintado pelas pesquisas eleitorais, né. Sabemos que nem tudo é pesquisa mais, né. E aí temos também, pessoal, matéria sobre, né? A gente tem que falar um pouco sobre as questões ali do nosso Rio de Janeiro. Pois é. No estado do Rio, tem lá na página 9, mas já já a gente vai para ela, porque a gente tem um assunto muito importante para tratar, que é prevenção à dengue. A gente cansa de falar aqui que a prevenção sempre é o melhor remédio. Começa dentro não de casa deixar ali, né? pratinhos com água, prestar atenção, uma coisa assim, simples, que a gente consegue combater o mosquito da dengue. E olha, o Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência para dengue e outras arboviroses, com o objetivo de dar uma resposta mais rápida para o combate da doença. Em Petrópolis, o Departamento de Vigilância em Saúde planeja ações para a prevenção e o combate à doença durante o período. Entre as ações previstas pelo Centro de Operações de Emergência para a Dengue e outras arboviroses do Ministério da Saúde estão adequar as redes de saúde antes do período sazonal da dengue, minimizar os riscos para evitar casos e óbitos, ampliar medidas preventivas para preparar os estados e municípios e uma articulação nacional para uma resposta mais rápida em situações classificadas como críticas. Em Petrópolis, as ações de prevenção também vão ser aplicadas. A equipe da vigilância monitora os casos suspeitos de dengue durante todo o ano e as equipes da vigilância ambiental comparecem nas residências para tentar eliminar os criadores de mosquito que possivelmente tem nas residências. Nízia Trindade, ministra da Saúde, anunciou também o lançamento de um novo plano de contingência nacional para dengue, chikungunya e zika, composto por 6 eixos no intuito de ampliar medidas preventivas, preparar a rede assistencial e conter o avanço de casos das doenças no país. A versão anterior do plano havia sido lançada em 2022, antes da maior epidemia de dengue já registrada no Brasil em 2024. Em 2024, o Brasil registrou 6.400.000 casos prováveis de dengue e 6.000 óbitos. Somente na cidade de Petrópolis foram 7.728 casos. 20 pessoas morreram em decorrência da doença, segundo o painel de arboviroses do Ministério da Saúde. Apesar do número de casos da doença ser alto no município, os petropolitanos estão atentos aos cuidados de prevenção para o combate ao Aedes aegypti. A gente nunca deixa água parada, né? Sempre o pessoal também, a gente vê os informativos, né? Água da piscina, sempre tudo limpinho, água da planta, para não ter esse problema. Então, a gente não deixa água parada, né? A gente está sempre tomando cuidado também, porque a gente tem uma cachorrinha, então o pote de água dela também, a gente está sempre tomando cuidado também, usando água sanitária, limpeza também em relação à piscina, água da piscina também. Segundo Elizabeth, diretora do Departamento de Vigilância e Saúde do município, a procura da vacina contra a dengue foi baixa em Petrópolis em 2024. A vacina foi colocada em agosto do ano passado e nós só fizemos 2.200 doses. A procura tem sido baixa e gostaria que esse ano a adesão fosse maior à vacina. Leve seu filho para vacinar, porque ajuda muito no controle da dengue no nosso município.
Pois é, e lá na página 10 ainda tem mais, né, sobre o Rio de Janeiro. Após décadas esquecido, centro vive renascimento. Região deverá aí presenciar vários empreendimentos em 2025. Essa é uma das manchetes lá da página. E prefeitura conclui conjuntos, unidades habitacionais são entregues pelo vice Eduardo Cavalieri. Isso é o que está acontecendo lá na nossa capital fluminense. Mas tem mais por aí, viu? Porque ainda falando sobre os assuntos ali de prevenção, de doenças, dengue, né? O sorotipo 3 da dengue registrou aí aumento em meio a testes positivos para a doença no Brasil, sobretudo no estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Amapá e do Paraná. A ampliação foi registrada aí principalmente nas últimas 4 semanas de dezembro. Vamos conferir. O cenário preocupa autoridades sanitárias brasileiras, já que o vírus não circula de forma predominante no país desde 2008 e, consequentemente, grande parte da população está suscetível. Dados do Ministério da Saúde mostram que, ao longo de todo o ano de 2024, o sorotipo da dengue, que circulou de forma predominante no Brasil, foi o 1, identificado em 73,4% das amostras que testaram positivo para a doença. Uma projeção feita com base nos padrões registrados em 2023 e 2024 no Brasil e apresentada pela pasta, revela que a maior parte dos casos de dengue esperados para 2025 devem ser contabilizados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná. Nessas localidades, é esperada uma incidência acima do que foi registrado ao longo do ano passado. Dados da pasta mostram ainda que nas últimas 4 semanas de 2024, 82% do total de casos prováveis de Zika identificados no país se concentraram no Espírito Santo, Tocantins e no Acre. Pois é, a dengue sempre preocupa, né? Vai chegando o verão, é sempre preocupante, né? A proliferação do mosquito é maior aí. E em novembro de 2024, o volume de vendas do comércio varejista recuou 0,4% na comparação com outubro. Os dados foram divulgados pelo IBGE e o resultado na média trimestral apresenta estabilidade. Vamos conferir. Na série sem ajuste sazonal, o comércio varejista subiu 4,7% em relação a novembro de 2023, 18ª taxa consecutiva no campo positivo. O acúmulo no ano chegou a 5%, enquanto o acumulado nos últimos 12 meses, ou seja, levando em consideração novembro de 2023 a novembro de 2024, ficou em 4,6%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. O resultado interrompeu uma sequência de 2 meses de taxas positivas, 0,6% em setembro e 0,4% em outubro. No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, além de material de construção e atacado de produtos alimentícios, bebida e fumo, o volume de vendas caiu 1,8% na série com ajuste sazonal. Esse desempenho positivo reflete a recuperação gradual do setor após os desafios enfrentados nos últimos anos. Nos últimos meses, o setor de tecidos, vestuário e calçados destacou-se como um crescimento robusto, impulsionando os resultados de setembro e outubro. O segmento de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo registrou o 7º mês consecutivo de crescimento, para o indicador interanual de 5,4% em novembro. O desempenho do setor segue sendo positivo desde julho de 2022, com exceção de um único mês, abril de 2024. Pois é, ainda tem muito mais lá no nosso jornal. A gente tem, claro, a coluna Magna Vita em todos os jornais aí, lá na página 3, viu? Falando muito sobre, claro, os adiantamentos políticos no Pinga Fogo, tanto nacional, quanto municipal, quanto estadual, tem tudo lá. E, claro, traz uma matéria completa ali, o varejinho de Michel Temer, viu? O ex-presidente da República está ao lado de chineses que desacreditam no judiciário brasileiro e no STF e é derrotado ao assinar pessoalmente petição contra desafeto pessoal. Tá aqui uma matéria contando também um pouco do mundo político também, né? Falando um pouco aí sobre Exato. O que acontece, né? E tá ali falando ali sobre Petrobras apoia festival Espanta, no Rio, viu?
tá olhando aqui um pouquinho para esses festivais que acontecem no Rio. E é claro, o musical, Rock in Rio, musical, né, que está lá estampado nas nossas primeiras páginas. É uma grande homenagem de Medina à cidade, tem várias fotos com as personalidades que participaram e tem também os destaques do Pinga Fogo. Essas foram as principais notícias do nosso jornal. Lembrando que você confere tudo indo às bancas ou aqui na nossa região, apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o governador do estado do Rio assina contrato com o consórcio Rio Barcas. E você vai ver também os destaques do esporte. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Estamos de volta. E quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. Promulgada em 2019, a reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A reforma da Previdência estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previram modificações na virada de 2024 para 2025. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição, para a regra 8696, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição foi alterada. O sistema dos pontos, como é que funciona? É a soma do tempo de contribuição com a idade, tá? Onde a mulher tem que atingir hoje 92 pontos e o homem 102 pontos. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença de que é necessário ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição para homens e 57 anos de idade e 30 anos de contribuição para as mulheres. Mas para ambos os sexos é necessário ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Para dar entrada no benefício, são necessários alguns documentos. São os documentos pessoais, né, carteira de trabalho, e entrar em contato com o portal do meu INSS, através da senha Gov, para que elas possam fazer o agendamento ou até mesmo dar entrada de forma digital. Os idosos não estão familiarizados com a nova tecnologia, né? Então, para eles dificulta muito esse acesso. Então, eles preferem até mesmo contratar um advogado, um especialista, para que possa dar entrada de forma administrativa. A advogada esclarece que o trabalhador deve ficar atento, pois caso a empresa não transfira o valor descontado na folha de pagamento para o INSS, o período não é contabilizado para o Instituto Nacional do Seguro Social. Tem que ficar atento se esse valor que está sendo descontado está sendo repassado para o INSS. Porque se não houver o repasse, aquele período ali trabalhado não é computado. Não faz prova junto ao INSS do período de tempo trabalhado. Em relação aos professores que obedecem a uma regra de transição com base no tempo de contribuição na função de magistério, combinada com a idade mínima, as mulheres passam a se aposentar aos 54 anos e os homens aos 59 anos. A idade é acrescida a 6 meses a cada ano ao atingir o limite de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens em 2031. O tempo de contribuição mínimo para obter a aposentadoria como professor corresponde a 25 anos para mulheres e 30 anos para os homens. A regra vale para os professores da iniciativa privada, das instituições federais de ensino e de pequenos municípios. Pois é, ficar de olho. Realmente os idosos não têm essa facilidade com a tecnologia, né? E olha só, os aposentados e pensionistas do INSS, né, também pagarão mais nas faturas operações de crédito consignado. Por 13 votos a 1, o Conselho Nacional da Previdência Social aprovou na última quinta-feira, em Brasília, o novo limite de juros de 1,8% ao mês para essas operações. O novo teto é 0,14 ponto percentual maior que o limite atual, de 1,66% ao mês, nível que vigorava desde abril. O teto dos juros para o cartão de crédito consignado foi mantido em 2,46% ao mês. Propostas pelo governo, as medidas entram em vigor 5 dias após a instrução normativa ser publicada no Diário Oficial da União, o que ocorrerá nos próximos dias. Os bancos haviam pedido a elevação imediata do teto. As altas recentes na taxa Selic, que são os juros básicos da economia, foram a justificativa para o aumento. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos de 11,25% para 12,25% ao ano. Por causa dos juros maiores, os principais bancos pararam de conceder crédito consignado, alegando inviabilidade das operações com o teto atual. Apenas o representante dos bancos votou contra a medida, alegando o descompasso entre os juros do consignado e a realidade do mercado financeiro. As instituições financeiras pediam um teto de 1,99% ao ano para permitir a retomada parcial das concessões, excluindo aposentados por invalidez com mais de 70 anos. Uma resolução do Conselho Monetário Nacional de 2021 determina a viabilidade econômica da concessão de crédito consignado ao INSS. Com o novo teto, os bancos oficiais poderão voltar a emprestar pela modalidade. Como todas as taxas estavam acima do teto atual de 1,66% ao mês, essas taxas na prática significam que as instituições suspenderam a oferta desse tipo de crédito. O levantamento do Banco Central já considerava a alta mais recente da taxa Selic.
E sem a aprovação da reforma do imposto de renda, que só deverá ser enviada ao Congresso após a votação do orçamento de 2025, a tabela progressiva fica congelada neste ano. Quem ganha mais de R$ 2.824, pouco menos de 2 salários mínimos, pagará o tributo. No fim de novembro, o governo tinha anunciado a intenção de elevar a faixa de isenção para R$ 5.000 na segunda fase da reforma tributária, que trata do imposto de renda. Em troca, o governo pretendia introduzir uma alíquota em torno de 10% sobre os rendimentos mensais acima de R$ 50.000, que compensaria o impacto fiscal do aumento do limite de isenção. Originalmente anunciada para tramitar junto do pacote de corte de gastos aprovado no fim de dezembro, a proposta ficou para este ano. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inconsistências nos modelos estatísticos da Receita levaram o fisco a rever os cálculos. Caso o Congresso aprove o orçamento em fevereiro, a proposta pode ser enviada no mesmo mês ou no início de março. Correspondente ao piso da tabela progressiva, a faixa de isenção foi elevada pela última vez em fevereiro de 2024, de R$ 2.640 para R$ 2.824. As demais faixas de tributação permanecem sem mudanças desde 2015. O projeto de lei do orçamento de 2025, enviado ao Congresso em agosto, não prevê mudanças na tabela do imposto de renda. Oficialmente, o limite máximo da alíquota zero está fixado em R$ 2.252,20. No entanto, para garantir a isenção para quem recebe até R$ 2.824, equivalente a 2 salários mínimos, haverá um desconto simplificado de R$ 564,80 da renda, sobre a qual deveria incidir o imposto. Esse desconto corresponde à diferença entre os dois valores, o limite de isenção e 2 salários mínimos. A Receita Federal esclarece que esse desconto simplificado é opcional. Para quem tem direito a deduções maiores pela legislação atual, como dependentes, pensão alimentícia, gastos com educação e saúde, nada vai mudar. E olha só, em novembro de 2024, a produção industrial nacional mostrou redução de 0,6% comparado a outubro, na série com ajuste aí sazonal. Este é o segundo mês de queda, período em que a indústria acumulou perda de 0,8%. Na série sem ajuste sazonal, que é um método estatístico que remove os efeitos que ocorrem em uma mesma época do ano de forma repetida, no confronto com novembro de 2023, o total da indústria cresceu 1,7% em novembro de 2024, marcando a 6ª taxa positiva consecutiva. Com isso, o setor industrial apontou crescimento de 3,2% nos 11 primeiros meses de 2024. A taxa anualizada, indicador acumulado nos últimos 12 meses, avançou 3% em novembro, permanecendo com taxa positiva, intensificando o ritmo de expansão frente a resultados dos meses anteriores. No índice desse mês, verifica-se predomínio de taxas negativas, uma vez que as 4 grandes categorias econômicas e 19 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram recuo na produção. A baixa de produção aconteceu principalmente pelo saldo negativo de admissões e desligamentos na indústria no Brasil. O saldo em novembro foi de menos 6 mil vagas de empregos. Um exemplo é a cidade de Petrópolis, que também teve um resultado negativo, com um saldo de menos 7 vagas preenchidas. Entre as grandes categorias econômicas, ainda em relação ao movimento deste índice na margem, bens de capital apresentou a taxa positiva mais elevada em novembro de 2024 e manteve a trajetória predominantemente crescente iniciada em dezembro de 2023. Os segmentos de bens intermediários e de bens de consumos duráveis também apontaram crescimento na produção em novembro e permaneceram com a sequência de resultados positivos iniciadas em junho de 2024. Por outro lado, o setor produtor de bens de consumo semi e não duráveis assinalou a única taxa negativa em novembro de 2024 e marcou o 3º mês seguido de queda, período em que acumulou perda de 2,1%. Apesar da queda da maioria dos serviços, em comparativo a novembro de 2023, a indústria cresceu 1,7%. No confronto com o igual mês do ano anterior, a atividade industrial, ao avançar 1,7% em novembro de 2024, marcou o 6º mês seguido de crescimento, mas com a expansão menos acentuada dessa sequência. Contudo, no índice desse mês permanece a característica de perfil disseminado de taxas positivas, alcançando
3 das 4 grandes categorias econômicas e 18 dos 25 ramos industriais pesquisados. Entre as atividades, as principais influências positivas no total da indústria no comparativo de novembro de 2024 ao mesmo mês de novembro de 2023 foram registradas por veículos automotores, reboques e carrocerias, com 15,7%, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, com 34,9% e máquinas e equipamentos, com 14%. Por outro lado, ainda na comparação com novembro de 2023, entre as 7 atividades que apontaram redução na produção, as que mais apresentaram quedas foram indústrias extrativas com menos 4,4%, produtos alimentícios com uma redução de menos 4,3% e coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis com menos 3,95%. E o governador do Rio, Cláudio Castro, e representantes do consórcio Rio Barcas assinaram na última sexta-feira o contrato para a implementação do modelo de operação do transporte aquaviário no estado. A transição do novo operador do sistema de transporte, esse aquaviário, inicia a partir de fevereiro e o serviço não será interrompido. O novo consórcio, que ganhou a licitação em novembro de 2024, iniciou a transição na sexta-feira, dia 10 de janeiro, e assume definitivamente o serviço em fevereiro. As embarcações e equipamentos já existem e serão aproveitados, e as grades de horários e as linhas serão mantidas. Desta forma, está garantida a continuidade da oferta do transporte à população. Hoje é um dia muito importante para esse modal tão fundamental para o Rio de Janeiro, que são as barcas. Nós temos um acordo com a CCR que encerra-se dia 11 de fevereiro. Então, na prática, se encerra 11 de fevereiro, começa a nova empresa, a BK, dia 11 de fevereiro. E é uma mudança muito estrutural hoje que está sendo feita aqui, que é a mudança de modelo de concessão. Uma das mudanças da nova gestão é o contrato por serviço, que permitirá ao governo do estado uma fiscalização, pagamentos e possibilidade de investimentos futuros. A receita da tarifa paga pelo passageiro passará a ser do estado e o novo operador será remunerado com base na quantidade de milhas náuticas, determinada a partir da grade atual. E é uma mudança muito estrutural hoje que está sendo feita aqui, que é a mudança de modelo de concessão. Não é mais uma concessão. Agora eles estão sendo contratados por operar por milha náutica. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora o Estado ele tem o domínio total de quais são os horários, qual é a grade, para onde vai, para onde não vai, e o Estado paga por isso. O novo prestador de serviço deverá contratar um sistema de limpeza para a Baía de Guanabara, contribuindo para o meio ambiente e reduzindo danos às embarcações, além de providenciar estações de monitoramento da qualidade do ar. Bom, olha só, agora a gente fala de saúde, troca de assunto, porque o exame clínico para identificar uma má formação nos dedos grandes dos pés em recém-nascidos passa a ser obrigatório agora durante a triagem neonatal nas redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. Lembrando, não é todo hospital privado que recebe verba do SUS. Então, não é todo hospital privado que vai ser obrigatório esse exame. Só aqueles que têm repasse do SUS. Né? Os que não têm, não entram aí nesse bolo. Vamos conferir a matéria. É o que estabelece uma lei sancionada pelo presidente da República na última quinta-feira em Brasília. O texto havia sido aprovado pelo Senado Federal no fim de 2024. A FOP, também conhecida como miosite ossoficante progressiva, é uma doença rara de causa genética incurável e com incidência em 1 em cada 2 milhões de pessoas. Atualmente, estima-se que cerca de 4 mil pessoas no mundo convivem com o problema. A condição se caracteriza pela formação de ossos em músculos, tendões, ligamentos e outros tecidos de forma progressiva, restringindo movimentos e podendo levar o paciente à imobilidade permanente.
O processo de ossificação geralmente é perceptível na primeira infância, entre 0 e 5 anos, afetando os movimentos de pescoço, ombros e membros. Os pacientes podem ter dificuldades para respirar, abrir a boca e até para se alimentar. Pessoas com FOP nascem com o dedo maior do pé mal formado bilateralmente, sendo que aproximadamente 50% também têm polegares mal formados. Esse é um sinal importante para a doença e especialmente útil no exame do recém-nascido. Outros sinais congênitos incluem má formação da parte superior da coluna vertebral e um colo do fêmur anormalmente curto e grosso. A FOP não tem cura. Os cuidados multiprofissionais e alguns medicamentos são oferecidos de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde e podem amenizar os sinais, sintomas e inflamações. E uma medida provisória publicada na última quinta-feira no Diário Oficial autoriza o pagamento por parte do governo federal de indenização no valor de R$60 mil para famílias de crianças com deficiência causada por infecção pelo vírus Zika. Fica instituído apoio financeiro à pessoa nascida entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2024, com deficiência decorrente de síndrome congênita causada pela infecção da genitora pelo vírus Zika durante a gestação. De acordo com o texto, o requerimento da indenização deverá ser feito ao Instituto Nacional do Seguro Social, sendo obrigatória a constatação da relação entre a síndrome congênita e a contaminação da mãe pelo Zika durante a gestação e da deficiência. A publicação cita ainda que o pagamento do valor não será considerado para fins de cálculo de renda mínima destinada à permanência da pessoa no cadastro único para programas sociais do governo federal, a elegibilidade para recebimento do benefício de prestação continuada e a transferência de renda do programa Bolsa Família. As despesas decorrentes do pagamento da indenização, segundo o texto, correrão à conta do programa orçamentário Indenizações e Pensões Especiais de Responsabilidade da União. A medida provisória tem validade a partir do momento em que é publicada, mas precisa ser aprovada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado para se tornar lei. O prazo de vigência da MP é de até 120 dias. De acordo com o governo, o auxílio de R$60 mil será concedido como complemento à pensão mensal e vitalícia já assegurada, de um salário mínimo para crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019. E olha só, o boletim Infogripe da Fiocruz indica sinal de queda no país dos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SARGs, nas tendências de longo prazo, últimas 6 semanas, e de curto prazo, nas últimas 3 semanas. No entanto, há sinalização aí de crescimento da tendência de longo prazo em 5 estados, Alagoas, Paraíba, Acre, Rondônia e Roraima. O rinovírus permanece como o principal vírus responsável pelos casos de SRAG em crianças e adolescentes de até 14 anos nas últimas semanas, enquanto a Covid-19 predomina entre os idosos. Segundo a Fiocruz, a incidência semanal média de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19 nas últimas semanas tem apresentado maior impacto nas crianças pequenas e em idosos, enquanto a mortalidade tem sido mais elevada entre os idosos a partir de 65 anos. O aumento de casos da síndrome entre idosos em diversos estados do Nordeste e do Norte sugere uma possível associação com a Covid-19. A prevalência de casos positivos nas últimas 4 semanas epidemiológicas foi distribuída da seguinte maneira: 7,7% eram influenza A, 4,9% eram influenza B, 13% vírus sincicial respiratório, 26,9% eram rinovírus e 41,3% eram Covid-19. Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 7,4% para a influenza A, 5,6% para a influenza B, 0,9% para o vírus sincicial respiratório, 9,7% para rinovírus e 74,1% para a Covid-19. Bom, o Cariocão começou e eu te trago o resultado do final de semana e os jogos, né, que aconteceram. Pois é, lá no dia 11, no sábado, Botafogo e Maricá se encontraram e o Maricá levou a melhor 2-1 contra o Glorioso aí. Pois é, o Botafogo, campeão aí do Brasileirão, da Libertadores, não foi bem, tá sem técnico, né, ainda. Tá meio confuso as coisas lá dentro do Botafogo, mas tá também estreando com um time de base ali.
Já Nova Iguaçu e Vasco da Gama também jogaram no dia 11, foi 1-1, ficaram só no empate e tá tudo certo para eles, viu? Também no sábado, Bangu e Portuguesa, 1-0 para Portuguesa, o jogo aconteceu ali no Rio, no estádio da Portuguesa. Já Madureira e Volta Redonda, Madureira levou a melhor, 2-0 contra o Volta Redonda. E o Flamengo jogou também ontem, viu? Foi 2-1 para o Boa Vista, lá em Aracaju. O Mengão também está jogando com um time de base, porque o time titular só se reapresenta após a terceira rodada do Campeonato Carioca. Está numa preparação, numa pré-temporada lá nos Estados Unidos, junto também com o Fluminense. O Fluminense também foi fazer essa pré-temporada fora, viu? O Fluminense também jogou ontem e ficou no 0-0 com o Sampaio Correia. Próximo jogo é amanhã, Botafogo e Portuguesa às 19h30. É o primeiro jogo aí abrindo essa segunda rodada. E aí depois, no dia 15 de janeiro, começa aí a segunda rodada com todos os outros times. É claro que eu te trago aqui na quarta-feira o que vai acontecer e o resultado também de Botafogo e Portuguesa ali, te alertando que o jogo é na quarta já, tá? O giro fica por aqui. E você vai ver depois no intervalo que prazo para pagamento do IPTU 2025 é prorrogado em Petrópolis até o dia 31 de janeiro. E você vai ver também, Secretaria de Assistência Social realiza abordagem social às pessoas em situação de rua em Petrópolis. Voltamos já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta e a gente começa esse bloco com a seguinte notícia. A Prefeitura de Petrópolis anunciou a prorrogação do prazo para pagamento em cota única depois que os carnês não chegaram na casa dos contribuintes. Então, eles adiaram. Agora pode ser quitado até o dia 31 de janeiro, mantendo o desconto de 10% para o IPTU 2025. A decisão foi tomada pela Prefeitura de Petrópolis após a nova gestão identificar falhas graves deixadas pelo governo anterior que comprometeram a entrega dos carnês para os contribuintes e a grande maioria da população ainda não ter recebido o documento em casa. Segundo a Prefeitura atual, ao assumir a nova administração no dia 1º de janeiro, foi constatado que houve um atraso no envio dos carnês físicos e mesmo esforço logístico realizado, mais de 50% dos carnês de IPTU ainda não foram entregues. Essa negligência causou atrasos e transtornos para a população, que teve dificuldades em cumprir o prazo inicial previsto para o dia 7 de janeiro. Com isso, sem querer prejudicar ninguém, muito pelo contrário, para ajudar ainda mais a todos, decidi prorrogar o prazo do pagamento da cota única o dia 31 de janeiro. Ou seja, até o dia 31 de janeiro, o desconto de 10% será válido. As outras datas se mantêm para que a gente possa manter
a fluidez dos pagamentos. Para diminuir os impactos da situação, a nova gestão implantou postos de atendimento em toda a cidade, além do sistema online disponível no site oficial da Prefeitura, onde permite que o petropolitano imprima e emita o carnê do IPTU de forma rápida e acessível. Com a operação, mais de 20% dos contribuintes obtiveram os boletos por meio do site oficial da Prefeitura, em petrópolis.rj.gov.br ou nos pontos de atendimento disponíveis. Agradeço a você que pegou seu boleto na internet, já fez o pagamento e seguimos trabalhando numa cidade mais justa e mais próspera para todos. Todos os boletos gerados a partir da quarta-feira, dia 8 de janeiro, já estão com a nova data e os pontos de atendimento funcionam na Secretaria de Fazenda, no Centro de Cultura, na Condep, no Parque de Itaipava e no IMPAS, de 9 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Tá aí então, viu? Todo mundo tem um prazinho maior agora. E na noite da última quinta-feira, a Secretaria de Assistência Social de Petrópolis realizou uma abordagem social às pessoas em situação de rua no município. O prefeito, Ingo Rames, acompanhou a ação que contou com o apoio do Núcleo de Integração Social. Vamos conferir. A ação foi realizada pelas ruas do centro de Petrópolis e teve início por volta das 11 horas da noite. A secretária de Assistência Social, Adriana Kreischer, junto aos integrantes da Secretaria de Saúde, do Centro POP e do Núcleo de Integração Social, realizaram um trabalho de abordagem às pessoas que vivem em situação de rua no município de Petrópolis, com o objetivo de encaminhá-las ao centro de acolhimento da cidade. Hoje estamos realizando essa abordagem junto com a equipe do Centro POP e também com o acolhimento, que é com o nosso núcleo de integração social. E hoje a abordagem, estamos vendo as pessoas na rua e levando para o acolhimento, para que a gente possa dar todo atendimento a eles. O prefeito Ingo Rames acompanhou a ação e destacou que o maior objetivo é levar dignidade para todos os petropolitanos, acolhendo e prestando toda a assistência necessária. Dignidade para todos nós petropolitanos. Seguimos trabalhando e governando para todos. Segundo a Prefeitura de Petrópolis, o mapeamento das pessoas em situação de rua é realizado semanalmente no município, com o objetivo de identificar os problemas dessa população e buscar maneiras de acolhê-los e buscar a reinserção na sociedade. De acordo com os dados da assistência social, o NIS acolhe temporariamente entre 60 e 70 pessoas residentes, enquanto o Centro POP atende cerca de 80 pessoas por dia, oferecendo encaminhamentos para serviços de saúde, refeições, banhos e outros auxílios. Atualmente, cerca de 200 pessoas recebem algum tipo de atendimento dos serviços municipais no Centro POP, que fica localizado na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, e no Núcleo de Integração Social, localizado na rua Coronel Albino Siqueira, no bairro Alto da Serra. Pois é, aí olha, em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que o número de atendimentos é flutuante, levando em consideração pessoas que não são especificamente da cidade. Tem muitas, viu? Mas acabam utilizando os serviços prestados pela Secretaria de Assistência Social do município. Isso não acontece só nessa área, não. Acontece também na saúde, porque a gente tem vários relatos das pessoas que sobem, vêm ali da Baixada para se utilizar dos hospitais aqui da cidade e do atendimento público da cidade. É muito melhor. Muito melhor do que ali embaixo. E, aliás, muito melhor mesmo. É bem acima aí do esperado aí de outras cidades, viu? Agora, rapidamente, sabe uma coisa que eu tô estranhando? A gente mudou o governo, a gente tá recebendo nota. Pois é, do governo, né? Recebendo Olha que maravilha, né? Porque se fosse no governo antigo, a gente falaria o seguinte: entramos em contato, mas não recebemos nenhuma resposta, porque eles eram assim, né? Não respondiam à imprensa. Não respondia nenhuma, né? Não é só a gente, não, tá? Era nenhuma. Exatamente. Vamos continuar aqui porque o Conselho Deliberativo decidiu os novos diretores do SERRAC, que é o Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, em uma reunião que foi realizada na última quinta-feira em Petrópolis. Os nomes de Gustavo Carneiro e João José Cruz foram aprovados pelo Conselho Deliberativo do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro
durante reunião realizada nesta quinta-feira. Eles vão ocupar, respectivamente, os cargos de diretor-presidente e diretor de administração, finanças e patrimônio da instituição. A reunião marcou a consolidação das indicações e teve como objetivo garantir a continuidade das ações estratégicas da instituição. Para o prefeito Ingo Rames, a aprovação desses nomes reforça o compromisso com a melhoria contínua da saúde no município. Segundo o secretário de Saúde, Luiz Kruzik, os profissionais têm um histórico de dedicação e competência e vão contribuir para fortalecer o SERRAC e garantir que o atendimento no Hospital Alcides Carneiro continue sendo referência para a população. Com os novos diretores, o SERRAC busca intensificar os esforços para oferecer serviços de saúde cada vez mais qualificados à população, priorizando gestão transparente e resultados concretos. Vamos então para a previsão do tempo para hoje e a gente começa por Petrópolis. A previsão para esta segunda-feira é de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens, mas com tempo firme. A probabilidade de chuva é de 93%, temperatura mínima de 17 e máxima de 22 graus. Passar agora para Teresópolis? Vamos. Lá a previsão do tempo para esta segunda-feira é nublado com manhã de chuva, ou seja, lá chove agora de manhã, temporal à tarde e à noite as nuvens diminuem e não chove. E também 98% de chance de chuva lá, começando hoje pela manhã e tem temporal à tarde. Então atenção, uma certeza. Você que é de Teresópolis, mínima de 17, temperatura máxima de 21 graus, tem até um raiozinho ali com chuva, alerta, então alerta de temporal para esta segunda-feira em Teresópolis. Vamos agora saber como fica o tempo em Nova Friburgo. A previsão por lá é de sol, fechando ainda de manhã, ou seja, nublando ainda de manhã, e a chuva pode se estender, pode começar uma chuva e se estender ali pela tarde, à noite, tempo seco. Sobe um pouquinho ali para mim. Isso. Então, 93% de possibilidade de chuva, temperatura mínima de 15 e máxima de 23 graus. Essa é a nossa previsão para a nossa área de cobertura. É isso aí. Bom, pessoal, vou sair aqui para terminar a nossa edição. Claro, amanhã, 7h30, a gente está de volta ao vivo com muita informação, viu? Muito obrigado pela presença e audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.